Atendendo pedidos aí dos nossos internautas que querem ver carros mais acessíveis no canal, olha só, trouxe para vocês aqui uma dica muito boa para quem precisa de um carro, ou para trabalhar, ou até mesmo que caiba bem no orçamento. Para isso, olha só, Hyundai HB20 1.0 aspirado na versão Comfort, que tem aqui um pacote de equipamentos bem interessante. Além disso, é um carro bastante econômico. Moral da história, nesse vídeo vamos falar de um carro que tem principalmente a questão do custo-benefício como atributo principal. Logo de cara eu já quero destacar um fato muito relevante aqui desse produto. Garantia de 5 anos, e uma garantia que desde que o cliente respeite corretamente aí as informações e os períodos de revisão, é uma garantia que funciona. Eu mesmo já fui testemunha disso, então esse é um diferencial que o HB20 tem, principalmente em relação aos concorrentes diretos. O Hyundai HB20 não faz muito tempo passou aí por uma profunda reformulação. Não é uma nova geração, né? Foi um facelift, mas que o carro trouxe mais equipamentos. Geralmente a gente consegue ver sempre as versões topo de linha. Por isso eu trouxe essa daqui. Não é necessariamente a versão básica, mas é uma das primeiras. E olha, vocês estão vendo aqui essa luz acesa? O motor do carro está ligado. Por quê? Porque isso aí é a luz de rodagem diurna, que é uma lâmpada incandescente. Quanto ao farol, é refletor parabólico simples. Então a gente tem aí a luz do baixo e a luz do alto, alternando uma com a outra, né? A gente também tem aí a luz de pisca, que é do tipo incandescente, fica aí na parte de baixo do para-choque. Então a gente consegue ver que aqui o conjunto dianteiro do carro não tem nada de muito diferente, apenas esse visual aí desta, digamos assim, atualização de design. Aqui pelo lado também temos um conjunto simplificado. Falando aqui de medida de roda e pneu, então ó, é uma roda em aço, aro 15 polegadas com sobrecalota. A gente consegue ver bem a diferença aqui. A medida do pneu é 1,85 de largura, perfil 60. Não é uma medida nada esportiva, mas é um pneu pau para toda obra, né? Aquele pneu aqui, quando você pega buraco, é muito difícil de furar, rasgar ou até mesmo fazer bolha. A gente também pode destacar aqui na lateral o espelho lateral pintado aqui na cor da carroceria, com o repetidor de seta incorporado. Detalhe, pessoal, o carro tem um sistema de chave canivete, tá? Então não tem sistema de presença aqui na porta, mas a chave tem telecomando, então você consegue fazer aqui trancamento, destrancamento da tampa do porta-malas e até mesmo o botão para acionar o alarme. Aqui o que a gente encontra, olha só, começando pelo capô, que não tem manta acústica, tem a varetinha aqui de sustentação, o motor já é bastante conhecido. Trata-se aí do 1.0, 3 cilindros, aspirado, com 4 válvulas por cilindro, motor da família Kappa. Esse motor aqui entrega potência variando de 75 na gasolina, 80 no etanol, e o torque máximo é de 10,2 kgfm. Tem nada de diferente aqui, é um conjunto bem tradicional. A própria bateria é convencional, porque esse carro não tem sistema de start-stop. E esse motor está acoplado aí a uma transmissão manual de 5 marchas. Às vezes, quando você fecha o capô do carro, ele pode parecer um pouquinho desalinhado, mas você sabe como é que você corrige isso em casa? Não é difícil. Tá vendo essas duas borrachinhas aqui, ó? Tem uma desse lado e essa outra do outro lado. Pois bem, essa borrachinha, quando você gira ela no sentido horário, o que acontece? Você está vendo que ela vai estar rachando para dentro do capô. E quando você gira no sentido anti-horário, ela aumenta aqui. Então ela tem um sistema aqui de parafuso que permite que com essa borracha e aquela lá, você consiga fazer o ajuste do capô justamente para ele não ficar desnivelado. E até mesmo quando você fecha o capô, ela também ajuda na absorção do impacto. Então o bom ajuste dessa borrachinha faz com que o capô não fique desnivelado e você tenha um fechamento mais adequado. Aqui atrás, o facelift também ficou diferente. O que a gente tem aqui nessa versão, apesar desse elemento que une as duas lanternas, é a iluminação do tipo incandescente. Essa que vocês estão vendo aqui é da lanterna e nessa parte superior você também tem a luz de freio. Já a luz de ré e luz de pisca não fica aqui nessa parte superior, ela fica na parte inferior do para-choque. Aliás, tem gente que critica muito isso, por dizer que não é a posição mais ideal para conseguir enxergar essa iluminação. Ainda aqui nós podemos destacar o limpador de para-brisa e o desembaçador traseiro, mas vai parando por aí, porque nós não temos nem sensor de estacionamento e também não temos câmera de ré aqui nessa versão.
O porta-malas tem boa capacidade, são 300 litros na medição VDA, mas é bem simples, por quê? Nós não temos aqui nem iluminação, nem ganchinhos nas laterais. O próprio banco traseiro pode ser rebatido, porém, de uma vez só, não tem aquela proporção 1/3, 2/3. Aqui nessa parte, nós temos, por exemplo, aqui o triângulo, que é utilizado quando o carro está parado na via, e levantando o piso, a gente vê o step, que é do tipo temporário, e ali nós temos o macaco para poder levantar o carro. E como vocês estão vendo, existe esse acabamento aqui. Por quê? Poderia-se ter nesse espaço um step integral, mas a Hyundai optou por ter um step temporário, e esses acabamentos estão aí justamente para o piso do porta-malas não ceder quando você coloca a carga. Banco traseiro aqui do HB20, o entre-eixos aqui é 2,53 m, bastante curtinho, né? Ajustei os bancos de forma confortável para mim, olha, do meu joelho ao encosto do banco, aqui ó, 5 dedos apertados, né? A movimentação de pés é bem restrita, né? E você senta também numa posição mais baixa aqui. Também temos um banco que não tem desnível, então isso aí ajuda a colocar o quinto passageiro. Mas como o teto aqui é um pouco mais baixo, você tem aí uma sensação de espaço menor aqui no carro. Entretanto, quando a gente vai na porta, por exemplo, você tem espaço para guardar coisas aí, né? Você pode colocar a garrafa, guardar coisas adicionais. Você também tem essa bolsa para você colocar revista somente do lado do passageiro e esse porta-objeto que pode ser utilizado pelo passageiro de trás. Ainda que atrás temos essa lâmpada, que não é de leitura, mas serve para iluminar aqui atrás, alça de segurança no teto e do lado esquerdo tem ganchinho para você pendurar a cabide. O que a gente não tem aqui é aquela portinha USB para carregamento de smartphone. Como acontece em todo hatchback, aqui no HB20 você senta numa posição um pouco mais baixa. Não agrada muito aí o público feminino isso. Quais são os ajustes? Volante não tem, tá? É coluna de direção fixa. Você tem aqui ajuste de altura no banco e também o ajuste de altura do cinto de segurança. Quando a gente vai na porta, a gente tem comandos elétricos dos vidros, sendo simples toque apenas para o motorista, o dos espelhos, e espaço aqui embaixo para você colocar garrafa, não pode ser lata porque é inclinado, e espaço adicional para você guardar mais algumas coisas. Aqui do lado, o único botão que a gente tem aqui é o do programa de estabilidade, né? E temos o volante, que é multifuncional, onde você acessa informações tanto da central multimídia quanto do computador de bordo do veículo. A gente não vê nada de muito diferente de um carro dessa categoria, mas faz falta o ajuste da coluna de direção. No HB20, os porta-latas ficam entre os bancos dianteiros, inclusive tem esse chanfre aqui, caso você queira colocar um smartphone, você consegue. Tem esse porta-objetos, serve para carteira, também com moedas ou outros objetos. E tem mais esse outro porta-objetos aqui, que se você precisar, dá até para colocar, por exemplo, um smartphone, né? E aqui, olha só que legal, essa prateleirazinha aqui também é bastante prática para você conseguir colocar aí um smartphone. Então também está bem organizado. E aí a gente tem o porta-luvas. Ele não é tão grande assim, mas o acesso dele é bastante prático, né? O que a gente pode destacar nesse carro é a presença aqui de algumas tomadas adicionais. Então você tem uma de 12 volts, uma de comunicação com a central multimídia e uma tomada de carregamento de alta capacidade para dispositivos eletrônicos. Essa porta dedicada para carregamento tem uma excelente amperagem. Olha só, estamos medindo agora 3.260 mAh, mas chegou ali a 3.360, ou seja, mais de 3 amperes de capacidade de carregamento. Isso é bastante raro de encontrar num veículo. Já a porta que faz a integração com a central multimídia para a utilização do Apple CarPlay ou até mesmo Android Auto, não tem tanta capacidade assim. A gente está medindo aqui 1.250, 1.240 mAh. Provavelmente é uma porta de 1,5 ampere, o que é bastante comum na maioria das centrais multimídia. Para essas medições de portas USB, a gente usa aqui os nossos cabos da i2Go, que são cabos de excelente qualidade e também conseguem passar uma boa capacidade de carga. Então a gente tem aqui o padrão USB-C para USB-A ou até mesmo USB-C e USB-C. Claro, existem também cabos para quem tem iPhone no padrão Lightning. No HB20 a iluminação é mais caprichada. Para começar, tem duas luzes aqui, ó. Pode até servir como uma luz de leitura ou então deixar as duas acesas quando a porta está aberta. No parasol do motorista, você já tem aqui uma tampa e um espelho bem maior, além desse suporte que é muito bom para cartão de estacionamento. Quando a gente vem aqui no passageiro,
tem um espelho grande, não tem a tampa, mas certamente a gente consegue ver um conjunto de espelho e luz melhor do que no carro da Citroën. Central multimídia aqui do HB20 é aquela que a gente já conhece de longa data. Ela tem aí uma tela touchscreen, mas eu vou destacar para vocês esses botões físicos que ela tem aqui, que é muito mais amigável para quem não está tão inteirado aí com a tecnologia, principalmente pessoas de mais idade. Então, com os botões físicos, você já tem aqui atalho direto para função de rádio, função de mídia, mudança de faixa. No caso aqui eu já estou integrado com Android Auto e Apple CarPlay, então ó, quando eu venho nesse botão, ele vai direto para a integração e um botão de configuração, além do botão para você poder sintonizar a estação de rádio e o botão aqui de volume ou até mesmo para você desligar o áudio. Então a gente vê uma central multimídia mais simples de ser operada por conta desses botões. Mas aí você também tem essas funções na tela touchscreen. Então aqui você tem, por exemplo, todos os menus disponíveis na central. E eu quero destacar para vocês um recurso que eu acho muito legal nesse carro, que é o memo de voz. Então se você precisar gravar alguma coisa, está dirigindo, quer deixar um recado, alguma coisa para você se lembrar depois, ele tem esse memo de voz. Solução super simples que outros carros poderiam ter e aqui está sendo oferecido. Eu acho isso aqui muito legal. Bom, você tem aqui o manual do usuário também, modo silencioso, ou seja, você tem várias configurações, ajustes aqui que você consegue fazer, até mesmo do sistema de som. Então aqui você tem o balanço, o fader, você também tem o equalizador aqui de 3 bandas, você tem aqui as orientações quando a central te dá aí feedback sonoro, ou seja, você tem bastante ajuste que você consegue fazer aqui na central. E ela também tem a integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, né? Não estou com nenhum cabo conectado aqui na porta USB, mas vocês estão vendo que o meu celular está conectado. Ela também responde bem aqui, ó, aos comandos, então não é uma central que fica travando, que fica tendo muita lentidão. A tela em si não tem tanto brilho, né? Ela é um pouquinho opaca, mas é uma tela colorida e como vocês estão vendo aqui, ela tem boa resposta. O grande lance aqui, apesar da tela não ser grande, é a presença dos botões físicos que facilitam a utilização, né? E a possibilidade da integração do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Vamos dirigir aqui o HB20, mas antes algumas considerações, né? Ó, pessoal, chave aqui do tipo canivete para a gente poder dar a partida. E um detalhe, né? Pisar na embreagem, senão o carro não liga. Falando do ar-condicionado, ele é manual, né? Então você faz o ajuste manual aqui da temperatura, botãozinho para ligar, renovação e o direcionador aqui do ar-condicionado. Painel desse carro, pessoal, apesar de básico, muito funcional, porque ele tem velocímetro à esquerda, contagiros à direita, indicador do combustível, indicador de temperatura que muita gente gosta. O computador de bordo, apesar de simplificado, traz tudo aquilo que a gente precisa, né? Então você tem o botãozinho aqui do volante, que você consegue ver aqui o computador de bordo, qual a função que você quer. Então aqui ó, você tem o trip A e o trip B. Aí apertou de novo, você vai para algumas funções ali de configuração, como dias para revisão, unidade que você pode escolher ali, quilômetros por litro e outras, e aqui o controle do dimmer do painel. Então quando você dá OK, ó, se o farol estiver ligado e usar aqui, você pode ver que a gente perde o brilho ali do painel, aumentou aqui, você ganha o brilho. Então, apesar de ter poucos menus, a gente consegue ver que todas as informações que a gente precisa tá aí. Vamos lá para a nossa manobra, mas uma coisa que eu acho muito legal nesse carro é a alavanca de câmbio. Por quê? Ela tem uma boa precisão, né? O engate é bem definido, você consegue fazer um movimento pequeno, então é um câmbio com uma precisão que você vê em poucos carros. Bom, volante, assistência elétrica, o que deixa aí o volante bastante leve, o pedal da embreagem também é bastante macio, mas olha só, é tudo na base do espelho e na atenção total do motorista. Por quê? Não tem sensor de estacionamento, não tem câmera de ré, então você tem que ficar absolutamente atento a todas as manobras que você está fazendo. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada para ver como é que o carro se comporta. Primeiro o tachão para ver maciez de suspensão e isolamento acústico. Bom, isolamento acústico para um carro dessa categoria, razoável.
No que diz respeito a conforto de suspensão, não vou nem classificar nem como muito dura, mas também nem como muito mole. O ponto interessante é que não demonstra aquela coisa da fragilidade, né? Suspensão aguenta bem o obstáculo sem indicar essa fragilidade que às vezes a gente vê em alguns carros. Primeira lombada aqui a 30 por hora. Passou sem bater e nem raspar. Vocês viram aí que foi bastante fácil, muito tranquilo. Vamos ver agora a segunda lombada. Acertar aqui a velocidade nos 30. Não bateu e nem raspou. Eu senti uma extensão máxima da suspensão na hora que a gente estava subindo aí na lombada, né? Mas o importante é que não bateu e nem raspou. Vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada. Ó, isolamento acústico ok. Não é ruim. Terceira lombada. Na terceira lombada, a gente sentiu que pegou ali a frente do carro. Manobra de fim de rua. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Parando aqui no nosso ponto de referência. Uma volta, quase uma volta e meia de volante. Vamos até encostar o pneu na guia, lembrando, não tem sensor de estacionamento dianteiro nem traseiro. Encostou o pneu na guia, virou um pouquinho mais que 90 graus. Voltar aqui um pouquinho o carro para poder desvirar com segurança e não forçar o sistema da assistência de direção. Volante leve. Concluindo aqui a manobra, a gente viu que o carro saiu aqui bem centralizado na via. Um recurso que ajuda demais nesse modelo aqui é o auxílio de partida em rampa, né? Então, quando você está aí ou numa descida ou numa subida muito forte e você para o carro e vai sair, o que acontece? Ele tem aquele sistema que mantém o freio acionado. Eu estou aqui numa pequena ladeirinha, vou tirar o pé do freio, olha só, o carro não escorrega. Só depois de um tempo é que ele começa a escorregar. Então, para quem às vezes tem um pouquinho de insegurança ainda, né, ou quem está aprendendo a dirigir, isso aqui acaba ajudando muito. Ou até mesmo quem já tem muita experiência, a ladeira está muito inclinada, o carro está carregado, também faz toda a diferença. Hora de pegar a estrada aqui com a HB20. Então vamos sentir um pouco do carro. Primeira coisa, como é o desempenho aqui desse motor 1.0 aspirado, né? Mas vamos ver como é que é a resposta dele em matéria de torque. Estou com 3.000 giros, segunda marcha, vou pisar. Para o motor 1.0 não é ruim. Como eu já disse anteriormente, o câmbio aqui desse carro é muito gostoso, né? Ele encaixa bem, você comanda bem o carro. Quando a gente força um pouco mais o giro do motor, vamos ver como é que é o barulho aqui dentro, ó, na estrada. Estou em terceira. Você vê que o desempenho não é exatamente o forte do carro, né? Mas o isolamento acústico, para a categoria de carro, não é ruim. E aqui nós temos o conta-giro, então a gente consegue fazer aí a velocidade em função de rotação. Colocar aqui quinta marcha, reduzir para 100 por hora. E olha só, em quinta marcha, 100 por hora, a gente tem ali 3.400 rotações por minuto, mais ou menos. Acelerar para 120, estamos numa descida, então o carro vai ganhar velocidade com uma certa facilidade, vai chegando a 120, 4.000 rotações por minuto. Não é um giro baixo, mas é um motor 1.0 aspirado. Ruim? Não, diria que é bastante parecido com o que a gente vai encontrar nessa categoria. Vamos tentar agora aqui o nosso teste de retomada de velocidade, ar-condicionado ligado, carro 1.0 na subida, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Já vou até colocar em terceira aqui para o carro ir com o motor um pouquinho mais cheio, ó, 60 por hora no ponto de referência, vamos pisar tudo. A gente sabe que desempenho não é o forte aqui, né? Aliás, qualquer carro 1.0 aspirado não vai ter nenhum milagre, ó. Difícil precisar chegar a 100 por hora. Agora já deu praticamente o limite de giro do motor, vamos trocar de marcha aqui, chegando a 110. Será que vai ter espaço antes de terminar a subida? Radar de velocidade reportado à frente. E 120 por hora. Vocês estão vendo que desempenho não é o forte aqui do carro mesmo. E vamos tentar aqui o 0 a 100.
A gente sabe que o trecho aqui é um pouco curto para um carro dessa potência, mas de toda forma, se não der, a gente fica pelo menos com 0 a 60. Vou tentar sair com o máximo possível aqui de potência, já vamos estolar o carro aqui, vamos lá. Vê que por mais que você suba o giro, o carro não rende, né? O 0 a 60 foi em 6,67. Já acabou a reta, vamos começar a descer, mas vamos embora. E o 0 a 100 fez em 16,92. Desempenho não é o forte aqui não. E mesmo sendo um carro com câmbio manual, tem aqui o controle de cruzeiro, o famoso piloto automático, ó. Botãozinho aqui em cima para você ligar, você programa a velocidade e você deixa o carro em quinta marcha e ele vai manter a velocidade. Claro, né? Se você tiver numa subida como essa, que o motor não consegue acompanhar, a velocidade vai acabar caindo, né? E toda vez que você trocar de marcha, ele vai desligar o sistema e aí você tem que restabelecer usando o botão aqui do volante. De toda forma, se for pegar uma estrada aí plana, bem tranquila, sem muita subida e descida, vai ser útil para você manter a velocidade da via e não ultrapassar a velocidade aí máxima. Uma coisa que eu não quero deixar de mencionar aqui é a boa dirigibilidade que esse carro tem. Evidentemente, o desempenho não é o forte, mas a dirigibilidade, que é o quanto que o volante é direto em relação ao comando que você dá, a boa estabilidade que o veículo tem, as trocas de marcha bem precisas, né, que você tem aí o câmbio muito bem desenhado e o carro te dá uma sensação de estabilidade. Então não é aquele carro que fica bobo, que quando venta ele fica jogando para os lados. Quando você sobe a velocidade, dá aquela sensação de você estar numa velocidade muito maior do que a que realmente você está. No geral, é bastante agradável dirigir esse carro. Você sente que ele está na sua mão e você sente uma certa solidez de conjunto ao volante da HB20. Consumo é um ponto bastante sensível para um veículo como esse. E aí eu vou usar os números do Inmetro. Segundo o Inmetro, com gasolina, esse carro faz 13,4 km por litro na cidade e 14,6 na estrada. Com etanol são 9,4 na cidade e 10,6 na estrada. Mas olha, fiz um teste aqui rodando na estrada. Tivemos ali um pouquinho de trânsito, mas foi um circuito prioritariamente rodoviário. E olha, consegui uma média na rodovia de 12,8 km por litro com etanol. Nada mal. E aqui a gente já está no final do vídeo, mas antes de qualquer coisa, quanto custa o HB20 1.0 Comfort manual? Em janeiro de 2023, o preço desse carro é de R$ 83.500. Considerando esse preço, o que a gente pode falar aqui do carro? Os pontos mais interessantes, sem sombra de dúvida. A dirigibilidade desse carro é bastante agradável. Aliás, nem parece ser um carro 1.0 quando a gente fala aí de estabilidade, de consistência de construção do veículo. Também temos aqui 6 airbags de série, o que faz toda a diferença para quem está mirando aí na segurança. No que diz respeito à instrumentação, ela é justa, não é super avançada, mas nós temos uma central multimídia com alguns recursos a mais, um painel que apesar de simples traz todas as informações, temos uma porta de USB-C de carregamento rápido, um console bem organizado. Evidentemente que aqui nós não temos um motor de alto desempenho e o espaço no banco traseiro não encanta tanto assim. Mas se você está pensando num carro para o dia a dia, até mesmo fazer algumas viagens e você vai usar pouco o banco traseiro ou o porta-malas, eu vou dizer para vocês, é uma excelente opção esse produto. E como dica final, pessoal, olha, esse carro aqui tem um kit de acessórios que você pode colocar com câmera de ré mais sensor de estacionamento que vai deixar ele ainda mais completo. E nas concessionárias Hyundai e HMB do Grupo Andretta, você vai pagar cerca de R$ 1.300 nesse kit, deixando o veículo muito mais interessante. Então, portanto, você quer fazer um excelente negócio nesse carro? Faz o seguinte, procure então as concessionárias Hyundai e HMB do Grupo Andretta. São várias unidades pelo interior do estado de São Paulo, que certamente você vai se encantar, não só pelo atendimento, mas também pelo melhor negócio. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo
Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.